tá piscando, tá gravando. Salve, salve família, tudo bem com vocês? Aqui é o Motociclista Investidor, mais um vídeo. E muitas pessoas se perguntam se investir é arriscado, porque pela informação que a gente vê na internet, investir realmente é muito arriscado. Mas eu quero trazer algumas informações aqui para vocês e algumas coisas pra gente debater, porque na minha opinião arriscado mesmo é a gente trabalhar por 35 anos e ainda depender do governo para ter uma aposentadoria digna, que muitas vezes não acontece, e daqui para frente a tendência é só piorar. Para quem não parou para perceber uma coisa, eu tenho 27 anos, por exemplo, e eu já sei que eu não vou me aposentar, pelo menos não da maneira convencional que a maioria das pessoas conhecem, que seria pelo INSS ou pelo governo, alguma coisa assim. Por que eu digo isso? Porque se a gente for parar para olhar a pirâmide da nossa sociedade brasileira, a gente vê que nossa sociedade está ficando mais velha, cada vez ficando mais velha. E é importante entender como o INSS funciona. Hoje o dinheiro que tu paga de INSS, eu pago também, ele não está indo para a minha aposentadoria. Tá pagando, esse dinheiro está indo para a aposentadoria de alguém que está aposentado hoje. Então, quando chegar a minha vez, alguém vai pagar minha aposentadoria. Só que olha só o problema. Como a nossa sociedade está ficando mais velha, quando chegar a minha vez, ou a nossa vez, vai ter muito mais pessoas aposentadas precisando do dinheiro da aposentadoria do que pessoas trabalhando e pagando de fato isso. Então a conta não fecha, família. A conta não fecha. Eu já considero que eu não vou me aposentar e garanto que várias pessoas que são aí, talvez 5, 10, 15 anos mais velhas do que eu também, acho que não vão. As que forem vão ter uma dificuldade, tá? Eu tô tirando um número aqui da minha cabeça, eu não parei para fazer ver se tem alguma pesquisa, alguma coisa fazendo uma análise sobre isso, tá? Totalmente da minha cabeça. Mas essa é a realidade. Vai chegar um momento que as pessoas não vão mais conseguir se aposentar. E aí que a gente entra no assunto risco dos investimentos. Será que os investimentos são arriscados mesmo? Ou isso é história? Por que tantas pessoas acabam perdendo dinheiro, indo à falência no mercado financeiro? Tem várias histórias de pessoas que perderam dinheiro investindo ou apostando, né? Usando o lugar onde a gente deveria investir para apostar. E milhares, centenas de milhares de outras que a gente não tem nem conhecimento. Porque tem uma frase que diz mais ou menos o seguinte, que acho que é o cemitério dos derrotados, ele é silencioso. É alguma coisa assim. E o que isso quer dizer? Tem muitas pessoas que acabam perdendo dinheiro no mercado financeiro, elas não falam. Elas não vão querer se expor a ponto de dizer que perderam dinheiro ou fizeram alguma coisa errada. Então elas acabam não falando que elas perderam dinheiro. E bom, investir é arriscado de fato? Sim ou não? O que eu acho? O que eu vou trazer de conteúdo aqui para vocês falar sobre isso? E a situação é a seguinte, família. Eu não acho que investir é arriscado. E se tu não acha, se não tem a mesma opinião que eu entendo, porque eu já achei os investimentos muito arriscados e foi isso que me afastou deles durante muito tempo. Eu demorei muito tempo a começar a investir porque eu tinha medo de investir, e a única forma que eu conheço de superar isso é por meio do conhecimento. É entender como as coisas funcionam, entender como o investimento funciona, entender como que tu comprando a ação de uma empresa tu vira sócio dela, como que isso gera dinheiro para ti, como que isso pode multiplicar o teu capital, como isso pode te proteger da inflação, como uma série de coisas acabam funcionando. Então, quando a gente fala de investimentos, nós temos que pensar o seguinte: o mercado financeiro, em primeiro lugar, eu quero deixar bem claro, a gente tem que imaginar como se fosse um supermercado grande, tá? Um baita de um supermercado, em que tenha um supermercado que tenha vários produtos financeiros, igual um supermercado normal, só que ao invés de a gente comprar comida e outras coisas, nós compramos produtos financeiros. Dentro desse mercado,
Primeiro, como a gente acessa esse mercado? Por meio de uma corretora. Então, para quem não sabe, só tu criar uma conta numa corretora pelo teu celular mesmo, tu já consegue investir, tu transfere teu dinheiro, tu investe. É muito simples hoje investir. É muito fácil, fácil mesmo. E com 10 reais tu já começa. Para quem também não sabe, tem investimentos de 10 reais, 30 reais, 50 reais, 5 reais, tem de tudo que é preço que vocês imaginam. Mas lembre-se, preço e valor são coisas diferentes, tá? Só grava essa frase na cabeça: preço e valor são coisas diferentes. Grava isso aí. Bom, vamos lá. Depois de eu saber que o mercado financeiro é um supermercado bem grande, cheio de produtos e que a gente acessa por meio de uma corretora, como tem vários produtos, nós temos dos mais arriscados aos mais seguros. Então temos investimentos que são muito seguros, até mais seguros do que a própria poupança, que é o que todo mundo conhece. E pessoal, sinceramente, a poupança não é investimento. Para vocês terem uma noção, hoje a poupança está rendendo um pouquinho mais de 6% ao ano, enquanto o Nubank está rendendo 13,75%. Então, se tu pegar o teu dinheiro da poupança e jogar para o Nubank, para quem não conhece, o Nubank é um banco digital, teu dinheiro vai estar rendendo mais que o dobro do que a poupança, fazendo algo que tu vai demorar aí 5 minutos para fazer. Olha, eu acho que até tem espaço para moto, mas eu não vou ir, vou ficar de boa aqui. Deixa eu desengatar, ficar tranquilo aqui. Bom, família, tem tudo que é tipo de investimento que vocês imaginam, tá? Então, dentro desse mercado financeiro nós podemos dividir em dois grandes setores, assim, que seria a renda fixa e a renda variável, sendo a renda fixa os investimentos mais seguros e a renda variável os investimentos mais arriscados. Só que olha só, acompanha o vídeo que tu vai entender. Mesmo os investimentos mais arriscados, como empresas, porque as empresas elas podem falir e a gente pode perder todo o nosso capital investido. Mas eu quero que tu faça uma reflexão. Pega todos os teus anos de vida e começa a pensar. Começa a pensar onde tu morou e como tá hoje. Tem mais empresas nesse local ou não? Quantas empresas tu viu crescerem ao longo da vida? Vou te dar um exemplo, o McDonald's. Lembrando que não é recomendação, tá? Tu pode ser sócio do McDonald's, mas só vou usar de exemplo. O McDonald's hoje tem várias aqui na cidade onde eu moro. E antes, quando eu era pequeno, eu nem lembro de onde tinha, tá? Tem McDonald's perto da minha casa, tem McDonald's no centro, tem tudo que é bairro aqui hoje, dentro dos shoppings todos. Então, é uma empresa que eu vi crescer muito. Farmácia eu vi várias dezenas de farmácias sendo construídas. Então, se a gente parar para pensar, a gente viu muitas empresas falirem, de fato. A maioria, na realidade, vão à falência. Só que a gente viu muitas empresas crescerem. Então a gente tem que buscar ser sócio dessas empresas que têm a tendência de continuarem crescendo. Por isso a gente tem que estudar, para descobrir isso. Só que o mercado financeiro tem algumas características que são muito interessantes, que eu gosto muito. Que olha só, tu não precisa ser o cara, o investidor, para tu ter sucesso. Isso é muito legal. Digamos que tu tenha 10 empresas, tá? E vamos supor que dessas 10 empresas, 3 foram à falência. Primeiro ponto, quando uma empresa vai à falência, como investidor, tu como investidor, tu perde aquele dinheiro que tu investiu, mas tu não fica com as dívidas. Primeiro ponto, isso é uma vantagem, tá? Se der errado, tu perde só o que tu investiu. Só que se der certo, família, não existe limite para crescer um investimento. Não existe limite. Então vamos supor que tu, nesses 10 ativos aí, tu investiu R$1.000 em cada um. E aí durante algum tempo 3 foram à falência. Então tu ficou com 7, tá? Desses 7 eles cresceram aí uma porcentagem. Cresceram, sei lá, 10%. Então esses 7.000 acabaram virando 7.700.
desses 7 mil que sobraram, ainda é menos do que os 10 mil, tá? Então, tipo assim, tu tinha 10 empresas, colocou 1.000 em cada uma, investiu um total de 10 mil. Perdeu 3, as empresas que faliram, e cresceu mais 10%, ficou com 7.700. Só que uma das empresas, uma só, ela pode acabar... Imagina que ela multiplicou por 6 vezes. Os R$1.000 já eram 6 mil. E tu acabou ganhando muito mais do que os 10 mil primeiros investidos. Claro, nenhuma empresa vai multiplicar por 6 vezes em pouco tempo. Essas coisas demoram para acontecer. Mas eu quero trazer um dado para vocês, tá? Eu vou procurar a imagem e vou trazer aqui. Mas a Apple, para quem investiu, garanto que todo mundo conhece a Apple aqui, né? Para quem investiu na Apple em 2003, 10 mil reais, se eu não me engano é reais, não lembro se é dólar ou reais, mas eu acho que são reais. Quem investiu 10 mil reais em 2003, hoje ela tem simplesmente quase 7 milhões de dólares. Olha só isso, 7 fucking milhões de dólares. Se a gente for passar pro real, então eu nem sei quanto que dá. Bota aí vezes 5, dá 6.800 na realidade, 6.800.000. Bota aí vezes 5, vai dar um absurdo, tá? Mais de 30 milhões aí de reais para uma pessoa que investiu 10 mil reais. Então o que eu tô querendo dizer para vocês? A Apple, durante esses 20 anos, ela multiplicou de uma maneira absurda, tá? Eu tô pegando uma empresa fora da curva. Só que se a gente for pegar as Big Techs, Google, Amazon, elas também foram fora da curva. Microsoft, etc. Essas empresas multiplicaram muito. Aí tu imagina a pessoa que investiu os 10 mil reais em 2013 e continua investindo todos os meses. O quanto ela não conseguiu. Só que isso foram 20 anos, família. 20 anos. Longo prazo. Isso não vai acontecer do dia pra noite. A gente não vê isso acontecer do dia pra noite. Demora, mas as empresas têm um potencial de crescer muito grande. E quando a gente começa a olhar, se a gente pega Forbes, por exemplo, a grande maioria das pessoas que estão lá, das pessoas mais bem sucedidas ou ricas, depende também do teu conceito de sucesso, elas têm alguma relação com a empresa, elas são sócios de empresas, elas são criadores de empresas, donos de empresas, enfim. Elas sempre têm alguma relação com isso, a grande maioria. Então, família, nós temos que estar expostos a esse tipo de coisa. É, ao meu ver, hoje, com o conhecimento que eu tenho, muito mais seguro investir do jeito que eu faço, em empresas, em imóveis, em shoppings, em renda fixa, em renda variável, do que trabalhar esperando uma aposentadoria. É muito mais seguro, ao meu ver. Só que para tu conseguir ver isso, eu entendo que hoje tu pode não concordar, mas eu garanto que se tu for começar a estudar sobre investimento, entender como funciona, isso vai começar a fazer sentido, família. Como eu trouxe algumas informações aqui pra vocês, cara, não tem como a gente não ser sócio dessas empresas. Se eu perguntar pra vocês, pra qualquer pessoa na rua, se acham que a Apple tende a continuar crescendo, as pessoas vão falar que sim. Se eu perguntar para uma pessoa que é dona de iPhone se ela vai trocar para um Android, provavelmente ela vai dizer que não, e que depois ela vai comprar outro iPhone. Então, cara, se essa pessoa gosta tanto da empresa, o produto é de qualidade, ela vai continuar dando dinheiro para essa empresa, por que eu não vou ser sócio dela? Como que isso vai ser arriscado, entendeu? É esse tipo de reflexão que eu quero trazer para vocês. Ó, deu ruim aqui. Algum acidente, alguma coisa, eu acho. Deu ruim, estão muito trancados. Então, família, é esse tipo de raciocínio que eu quero que vocês tenham saído desse vídeo, tá? É arriscado investir? Será mesmo que é arriscado? Eu acho que não é. Eu vi isso já há algum tempo, eu compartilho conhecimento sobre isso já há algum tempo, e na minha opinião não é arriscado. Eu ia trocar de faixa aqui. Deixa eu ir pelo corredor. Então, família, arriscado na realidade é esperar por uma aposentadoria que muitas vezes nem vai vir. Obrigado. Certo, família, eu vou ficando por aqui.
Qualquer dúvida, deixem nos comentários. É isso aí, até mais, um abraço e tchau, tchau.